novo decreto do governo do estado, Tiago Rebolo, há recomendações ali não é nem recomendação, agora é ordem mesmo, é um né? reforço para que a população continue utilizando máscara em locais públicos para reduzir aí o risco de infecção, de contaminação do coronavírus. Tem muita gente ainda que duvida, né, da eficácia das máscaras. Vamos conversar ao vivo agora com o infectologista Dr. Alexandre Mota sobre a necessidade, sobre o uso das máscaras e também sobre a situação da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá, ele está ao vivo com a gente. Boa tarde, doutor Alexandre Mota. Seja bem-vindo ao 12 em Ponto. Prazer falar com o senhor. Igualmente. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Doutor Alexandre, eu gostaria que o senhor reforçasse aí a questão do uso de máscaras, tá? Muita gente, inclusive, já dizendo assim, eu me vacinei, participei do grupo de pesquisa de vacinação da Covid-19, já tomei minha dose, agora eu não preciso mais andar de máscara. Isso procede? Isso é verdade? Qual é a orientação para a população sobre o uso de máscaras? Não procede. Nós precisamos usar máscara continuamente, porque a máscara é a única coisa que, de fato, funciona para a prevenção da doença e para evitar que a pessoa venha desenvolver a forma grave da doença. Só tem uma forma das pessoas não precisarem de se proteger num caso de uma... Todo mundo sabe que a doença ela se manifesta de forma leve numa imensa maioria das pessoas, mas 1% das pessoas vão morrer se pegarem Covid. Então, óbvio que quanto mais gente pegar, mais chance tem desse número, desse 1% ser maior em termos num quantitativo, especificamente. Então, a única forma de que você tem disso, que não aconteça com você, é o uso da máscara. Não existe medicamento preventivo que funcione, não existe outra medida a não ser evitar pegar a doença. E na situação que nós vivemos hoje, mesmo você estando vacinado, o não uso da máscara tem dois problemas. Nós temos variantes que ainda não se sabe se, porventura, as pessoas vacinadas estariam completamente sem risco quanto a essas variantes. Associado a isso, existe um mau exemplo. Porque se eu estou vacinado e eu estou usando máscara, a pessoa que está convivendo comigo não sabe se eu estou vacinado. Né? Então, ela pode achar que aquilo é o comportamento normal, aquilo é que é o adequado. Então, essa coisa do ponto de vista social e do ponto de vista do exemplo, é fundamental que as pessoas compreendam que isso conta. Né? O maior exemplo disso, o maior exemplo negacionista do não uso de máscara é do próprio presidente da República, que costumeiramente vai para todos os ambientes e cria em alguma parte da população a sensação irresponsável de que elas podem ficar sem máscara quando não podem. Doutor Alexandre Mota, além de um estudioso aí do comportamento da pandemia, o senhor está vivendo na prática essa pandemia, o senhor atua na linha de frente de combate à Covid-19, tratando pacientes, o senhor trabalha no Hospital Giselda Trigueiro. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um relato sobre esse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, dessa chamada segunda onda de contaminações. A gente tem aí mais de 90% dos leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid ocupados aqui no Rio Grande do Norte hoje. O senhor, como médico, infectologista que está aí vivendo a situação, as histórias dos pacientes, qual o relato que o senhor traz para a gente da situação dos hospitais aqui na rede pública do estado hoje? Como é que está a situação? Meu caro, primeiro eu queria fazer uma ressalva para não causar a impressão de que a gente está dando informação distorcida. Eu trabalho na retaguarda do Covid. Então, a UTI que eu trabalho, que é a UTI geral do Giselda, é uma chamada UTI limpa. Então, o que é isso? O paciente passa primeiro pelo ambiente onde tem Covid, aí tem o chamado o pronto-socorro Covid, e tem o misto 4, que é os setores onde os pacientes Covid ficam. Quando eles superam a fase de transmissão e é preciso abrir vagas para os pacientes mais graves, esses pacientes vêm para a minha UTI. Então, a bem da verdade é só deixar isso bem claro. Embora eu esteja acompanhando e saiba bem como é que as coisas estão funcionando no setor do hospital, especificamente, que trata do Covid. É um ambiente extremamente preocupante. Todos os profissionais trabalham hoje sobrecarregados. Por quê? Porque são pacientes de muita gravidade, são pacientes que evoluem, às vezes, muito rápido. E essa realidade do serviço público é a mesma realidade hoje dos serviços privados.
Há 3 dias atrás eu recebi a ligação de uma pessoa que é chefe do pronto-socorro de um dos hospitais privados aqui de Natal. Ela aflita, ela havia visto uma propaganda em que eu faço no tocante às questões da Covid, e ela aflita diante da realidade do seu próprio serviço. Ou seja, ela acredita e está vendo pessoas precisando de socorro sem ela conseguir oferecer essa realidade. O Brasil virou uma grande Manaus. Se a gente parar para pensar que há um mês atrás, a cidade de Manaus, os familiares estavam tendo, familiares, artistas, gente fazendo campanha no mundo afora para que chegasse oxigênio para Manaus, como veio até da Venezuela, como o presidente da Venezuela chegou a mandar para o Brasil, essa realidade é a realidade que nós temos hoje, ou seja, todos os estados, praticamente todos, estão chamada na fase vermelha. Significa dizer que nós não temos mais para... O que é que aconteceu em Manaus? Os pacientes que podiam ser transferidos, estão transferidos para o resto do Brasil. Na medida que o Brasil vira uma Manaus, nós vamos transferir pacientes aonde? Nós não temos hoje. Então, criou-se uma situação de caos, uma situação limite, onde, se continuarmos dessa maneira, ou seja, 2 dias atrás, morreram 1910 brasileiros. Né? Nós temos perspectiva de passar a morrer mais de 2.000 por dia. É uma situação extremamente difícil para quem está na linha de frente e uma situação aflitiva para os familiares dessas pessoas que têm que ver os seus entes queridos morrerem com a perspectiva de não ter assistência. Então, eu acho que é fundamental que se entenda a realidade do mundo que nós temos hoje. Uma situação pré-caos e sem uma solução viável, visível, a curto prazo. Precisamos pensar rapidamente em como importar vacinas, porque é a única coisa que vai conseguir parar, e precisamos de uma campanha onde os gestores do Brasil coloquem de maneira clara de que não dá para continuar a fazer de conta que as pessoas não estão morrendo. Né? Como disse o presidente há um dia atrás, dizendo, vamos parar com o chororô. E se as pessoas estão morrendo todos os dias, não tem como parar o chororô. A dor das pessoas é a dor real, é a dor diária. Verdade. Doutor Alexandre Então, Mota... É muito preocupante. Diante desse cenário que o senhor traz para a gente, desse relato de uma pessoa que está vendo de perto, né, a situação da pandemia, a situação dos pacientes, como é que o senhor analisa essas medidas restritivas anunciadas agora há pouco pela governadora Fátima Bezerra? A partir de amanhã começa a valer um toque de recolher a partir das 20 horas. No domingo é um toque de recolher integral durante o dia todo. O senhor acha que essas medidas são suficientes aí para a gente ter um impacto forte no sentido de conter a disseminação do coronavírus, para que a gente consiga voltar a um patamar mais administrável da situação do avanço da pandemia? Eu acho que a governadora ela tem uma sensibilidade muito grande para essa questão, mas ao mesmo tempo ela também precisa ver o lado prático, né? Isso eu estou olhando de fora. Vocês sabem bem, eu não faço parte do governo, mas eu acompanho as decisões. Acho que a governadora precisa da necessidade de apresentar soluções para um problema grave que tem, mas esse problema vai ser amenizado com essas medidas, como foi com a medida do toque de recolher, mas certamente, a continuar da forma como está, é provável, eu imagino, que a governadora vai ter que avançar nas questões das limitações de transcurso de pessoas. Porque elas hoje podem amenizar o drama, mas nós só vamos ter uma solução viável quando conseguir vacinar de maneira sólida, como outros países fizeram, como a Inglaterra fez, como o próprio Estados Unidos está fazendo, como Israel fez, que já vacinou praticamente toda a sua população, né? Associado a uma parada, a uma limitação. Aliás, o cientista Miguel Nicoleles, ele tem reiteradamente colocado que o Brasil precisa de lockdown. E acho que a sociedade e os poderes constituídos têm que considerar essa hipótese. Aqueles que dizem que lockdown não funciona, eu sugiro que eles observem o fenômeno que está acontecendo na Inglaterra nesse momento, onde eles estão associando o lockdown com a acentuação do número de vacinados e a curva de contaminação tem caído vertiginosamente. Eu queria que as pessoas também conhecessem o exemplo da Nova Zelândia, país insular com 5 milhões de habitantes, então, do ponto de vista numérico, é muito menor do que o Brasil, mas tem governo.
Tem governo que aposta na necessidade e na eficácia de isolar as pessoas quando elas se contaminam. Nós fazemos de conta que tudo funciona, fazemos de conta que está tudo bem, e nós estamos enterrando 2.000 brasileiros por dia. Doutor Alexandre, no decreto que foi anunciado hoje, o próprio Comitê Científico determinou uma testagem maior e um acompanhamento, uma triagem, né, dos trabalhadores com sintomas de Covid e um acompanhamento para saber com quem aquelas pessoas se relacionam, para tentar isolar os contaminados. O senhor, né, que trabalha aí, é infectologista, trabalha no sistema de saúde, o senhor acredita que vai ser possível colocar em prática aqui no estado do Rio Grande do Norte essa recomendação? É preciso que todo mundo se empenhe nisso. A questão da testagem hoje ela está muito mais rápida do que era no passado. Logo no início, o LACEN, que era o instituto que é o principal instituto do estado que cuida disso, na verdade o LACEN faz os testes do estado e do município, quem faz é o Instituto de Medicina Tropical ligado à universidade. Antes eles passavam alguns dias para conseguir oferecer o resultado. Algumas vezes esses testes eram mandados para fora. O tempo garantiu com que você tivesse a expertise de fazer mais rápido, conseguiram meios que permitem estabilização. Então, hoje um teste que entra hoje dentro desses institutos, seja o de medicina tropical, seja o LACEN, ele chegando de manhã, de tarde, o resultado está pronto. Então, muito parecido com a dinâmica dos serviços privados que oferecem o mesmo teste. O problema todinho é garantir o número de testes. Esses dois institutos hoje já trabalham com um número muito acentuado, ou seja, já estão trabalhando quase pela boca de tantos exames que fazem diariamente, mas essa coisa de você fazer os contactantes, isso é o que os países mais sérios, como Coreia, como os países da Europa, como a própria Nova Zelândia, fez. Ou seja, identifica uma pessoa que está contaminada, que está positiva, e imediatamente faz esses testes. Quem é capaz de dizer com maior precisão se o Estado do Rio Grande do Norte vai ter capacidade de implementar essa política é o setor de epidemiologia do Estado, né? Eu espero que sim, tenho confiança que sim, mas é uma resposta que eu não posso lhe afirmar. Perfeito, são 13 horas e 29 minutos. Eu quero agradecer aqui a participação ao vivo de Alexandre Mota, médico infectologista. Doutor Alexandre, muito obrigado, né? Bom trabalho para o senhor aí. Até uma próxima. Obrigada, doutor. Até uma próxima e vacina para todos. Se Deus quiser.